Ó o Japão lá, ó. Ó a Coreia, ó. A Coreia só no sabre de luz, cara. Horrível a solução, tá? Alguns sites menores simplesmente não vão suportar a pressão Alguns sites menores simplesmente não vão suportar a pressão. e às vezes deixa de existir. Parece familiar pra vocês? Você que tá assistindo a gente agora e tá justamente nesse dilema de classificar o teu quadrinho, calma, vem comigo. Pontos de discordância chave nos comentários e na repercussão, nas próprias dúvidas de vocês. Jesus amado. Que Deus nos acompanhe nesse último tema agora, tá bom? Pois muito que bem, Eliquenos e Eliquenas, estamos juntos aqui agora para falarmos sobre os desdobramentos do ECA Digital, que inclusive foi um tema que rendeu muito durante essa semana inteira. Número 1, né? Agradecer aí a galera que tava nos comentários, possibilitou a discussão a evoluir positivamente, né? A galera que comentou a título de discussão, novas informações, né? Cara, minha gratidão, cara, meu muito obrigado, tá? Quero mostrar pra vocês aqui uma parada bem legal, trouxe um negócio bem completo, tá? Se você tá assistindo esse vídeo aqui como um corte do nosso YouTube, considere se inscrever no nosso canal, considere deixar um like. Se você tá vendo pelo celular, clica ali no botão de hype, faz com que esse vídeo chegue cada vez mais longe, faça com que o quadrinho nacional tenha cada vez mais protagonismo dentro do YouTube, cara. Dá essa moral pra nós aí, beleza? Então, vambora, que eu sei que você veio aqui pra tirar um bando de dúvida. E eu tenho as respostas aqui. Hoje eu trouxe as respostas, depois de uma semana de trabalho e consulta às plataformas, tá? Vem comigo. Quero mostrar pra vocês aqui o que eu trouxe. O que eu trouxe? O que eu trouxe? A gente tem 3 perspectivas que a gente vai discutir hoje, tá? A primeira são justamente as dicas que a gente correu atrás e buscou pra esse momento de classificação indicativa do seu quadrinho. O segundo momento que eu quero trazer aqui são as principais problemáticas, as principais dúvidas que a galera trouxe pra gente, que envolvem o mecanismo de autenticação de idade das plataformas de quadrinho. E a terceira dúvida é justamente 2 temas muito pesados que justificam toda essa ação em cima dessa regulação do conteúdo na internet, que é o debate entre sexo e violência, que são os 2 temas muito pesados dentro das plataformas de quadrinho, cada um com a sua categorização de autenticação distinta. E a gente vai trazer problemáticas em cima disso, baseadas no que eu busquei, baseadas nas dúvidas de vocês, nas respostas que as plataformas me deram e também nos comentários que vocês colocaram no outro vídeo, cara. De novo, obrigado por isso. Bora. O que eu tenho aqui? Primeira coisa. Olha, esse é um tema legal, ó. Quem que traz essa problemática pra gente discutir, tá ligado? Eu não sabia, eu falei, é o ECA. O que é o ECA, pô? Ministério da Justiça e Segurança Pública, pô. Olha que parada. Então trouxe esse último relatório, um dos relatórios mais recentes sobre isso, que divulga o relatório sobre a verificação de idade na internet, convergências e divergências. Vou fazer uma leitura dinâmica aqui, porque tem pontos que todo mundo concorda e tem pontos de discordância, de debate ainda, tá? Bem legal. Trouxe o conteúdo de classificação indicativa geral pra gente dar uma olhada. Também vou fazer uma leitura dinâmica, é claro. Bem exemplificado. Olha aqui, olha eles aí! Trouxe também o manualzinho aqui da Turma da Mônica sobre classificação indicativa. Bem legal, tá? Eu vou pontuar, eu vou apresentar 2 pontinhos nele, tá? Que eu achei bem legal de trazer, bem visual. Claro que os links todos vão estar aqui na descrição pra você consultar. Bem maneiro. E aí, obviamente, o manual em si, o guia prático de artes visuais, o último que tem atualizado, tá? Segunda edição, a primeira é de 2021, essa é a segunda edição, tá bem, ó, tem muita coisa boa aqui. O que mais? Como está aparecendo na Flip-Thru, cara, que é uma que já tá com essa parada rolando, ó. Tá vendo AL, A18, A14? O que é isso? O que é A? Não era L? 18, 16, 14, o que é A? Isso aí vocês não sabem, né? Ó, e aí, por fim, como que você faz isso lá na... Eu criei a minha conta lá com o GovBR, lá no Classificação Indicativa, pra buscar, e aí já respondendo a pergunta, o A é a sua autoclassificação indicativa. Ela só se torna pra valer mesmo quando você faz esse processinho aqui que tá na tela, que aí é direto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quando a gente abordar o segundo tema, tem um corte aqui do Felca lá no Roda Viva, que fala muito bem sobre boa parte do que a gente questionou aqui. Mas é só no segundo. Vamos começar então. Tá legal? Gostaram? Tudo isso está se desenrolando do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já existia. Tudo isso que a gente tá falando agora, ele só se desdobra para o mundo digital. Então esses foram pontos que foram apresentados também. E é verdade, ele já existia, já existe há um tempão. Ele só está se desdobrando para o mundo digital. E isso tudo todo o lance da classificação indicativa é criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O material que a gente vai olhar com atenção agora, que eu quero trazer para vocês, ele tem 3 pontos de maior atenção quando você for classificar
o teu quadrinho, você que tá assistindo a gente agora e tá justamente nesse dilema de classificar o teu quadrinho, calma, vem comigo. Tivemos várias dúvidas em relação a B, eu coloco uma tarja preta, B, só mudar a angulação, B, o meu quadrinho é eti, onde é que ele entra? B, o meu tem sexo explícito, B, o meu tem tal violência. Pô, e agora como é que é? Calma, Elequiano. Vem comigo com atenção. Você vai estar à tua disposição. Eu marquei aqui, claro que você vai ler com toda a calma, né? Com toda a atenção que o teu quadrinho merece. Mas eu quero trazer um ponto legal aqui, ó. Quais são os 3 principais pontos de atenção, tá? Um é que nos cabe, tá? Que nos cabe, porque um deles é a interatividade. E não nos cabe aqui no quadrinho. A interatividade, ela cabe mais em relação, por exemplo, à própria Flip-Thru, né? A seção de comentários, os posts da comunidade que também sofreram. Mas em relação ao nosso trabalho aqui, vamos elencar aqui 3 pontos principais, tá? Sexo / nudez, violência e drogas, cara. São pontos bem marcados aqui na coisa da classificação indicativa pra você ter na tua memória aí. Página 9. As exposições e mostras de artes visuais são analisadas com base em 4 eixos temáticos. Interatividade, que a gente acabou de comentar, sexo, nudez, drogas e violência. Além da avaliação da fase descritiva e contextual dos conteúdos identificados. Esse é um ponto maneiro, cara. Esse é um ponto maneiro. O que é esse lance de contextual? Seguinte, tem aí na sua cabeça, anote no teu caderninho, que não é o que você acha sobre o seu quadrinho. É sobre como ele pode ser interpretado por quem está regulando. Esse é um ponto crítico que vai nos acompanhar aqui ao longo do papo inteiro, tá, galera? Beleza? Cuidado com isso. Não é o que você acha. Então, uma forma que a gente pode usar é o seguinte. Cara, o que está sendo mostrado? Não o que eu quis dizer com aquilo. O que está sendo mostrado. Essa é uma forma nua e crua de trazer, né? Voltando aqui pro textinho, né? Ele menciona, ó. É importante destacar que os critérios que fundamentam a política de classificação são objetivos, não sendo influenciados por percepções subjetivas de espectadores ou curadores individuais, o que assegura a uniformidade e aplicabilidade das faixas etárias atribuídas, né? É um pouco do que a gente estava falando aqui. Mas eu queria... Calma, não é bem assim, né? Beleza? Outro ponto que eu destaquei aqui pra gente. A página 14. Exemplo prático, cara, pra gente avaliar aqui. Um exemplo prático. Nudez com conotação sexual em peça visual. E aí, você que, quando você for ver aí no teu quadrinho, saca só. O exemplo é o seguinte. Situação hipotética com variações de impacto visual e narrativo. Tem uma obra, não uma pintura, que representa nudez. O contexto da nudez sugere, de forma explícita ou implícita, o ato sexual. A obra pode incluir elementos que detalham ou agravam a representação. Então, cara, isso aqui já vem para aquele ponto que a gente falou. É só a tarja? É só a angulação? Não, cara. Tem mensagens implícitas ali que agravam ou não a representação. Saca só. Olha que interessante o exemplo. Vai do A ao G. Obra em plano geral. A peça visual apresenta nudez artística em plano geral. A conotação sexual é sugerida apenas pelo contexto. 2 figuras abraçadas. Sem foco em genitais ou contato explícito. A nudez é visível, mas a ênfase é na composição. Aí vamos passando obra com ato explícito sugerido. A peça apresenta figuras nuas em posição de ato sexual. A representação sugere penetração ou contato sexual sem explicitar o ato de forma gráfica, né? E aí o último, obra com agravante de conteúdo inadequado com criança ou adolescente. A peça exibe figuras em ato sexual explícito, mas uma das figuras aparenta ter faixa etária inferior à dos outros. Puta, aí é o... Nossa senhora. Aí, ó, ele representa, ó. Das descrições conclui-se que a primeirona lá, a nudez é artística em plano geral e a conotação sexual é apenas sugerida pelo contexto, um impacto leve. Vamos lá para do meio ali, ato sexual sugerido, com figuras em posição de penetração, mas sem detalhe gráfico. Impacto elevado. E aí, por fim, ato sexual explícito com agravante de vulnerabilidade. Aí ferrou. Beleza? Então, esse é um ponto. Agora, galera, seguindo aqui pros 3 pontos específicos que a gente falou bastante, né? Uma das maiores perguntas que a gente recebeu foi sobre o tal do eti e o tal da violência. Então, cara, vamos, de acordo com esse exemplo que a gente viu aqui na tela, fazer uma classificação aqui prática só para título de exercício, né? Nudez leve, sem foco sexual, 12 anos. 12 anos. Conforme o documento que tá ali, 12 anos. Nudez com conotação sexual, 14 anos. Insinuação sexual mais forte. E aí tem uma observação no material que diz assim, quanto maior o foco na excitação sexual, maior é a classificação. 16 anos. Sexo explícito, 18 anos. Blau, é isso, sacou? Então, arredondando o tema sobre nudez, se você faz eti, você não tá proibido. Você não tá proibido de fazer, mas você precisa assumir a classificação correta do teu quadrinho. Porque o problema, ele não é o conteúdo existir, ele tá classificado errado. Então, assim,
Outro ponto, esse erro acarreta onde? A plataforma, ela pode ser responsabilizada, a plataforma que você tá publicando o quadrinho. Olha o merdelê. A plataforma acarreta isso. De certa forma, o criador vai ser impactado indiretamente, porque vai ter a obra excluída, coisa assim. E essa classificação errada que tu fez pode não valer mais nada. E aí, galera, faço uma breve pausa antes da gente continuar pra coisa de como que ele lida, né, com a coisa da violência e da droga, que é justamente uma dúvida que a galera tem também, pra apresentar aqui um pouco do contexto do último relatório, né? Do último relatório. Tá lá. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulga relatório sobre a verificação de idade na internet. Convergências e divergências na consulta pública. As pessoas e empresas que participaram da consulta apontaram que não é possível adotar uma regra única e rígida para todos os sites ou aplicativos verificarem a idade dos usuários. A sugestão é que se adote um método mais leve ou rigoroso, dependendo do risco que oferece. Por exemplo, fóruns de adultos precisam de verificação mais rigorosa do que um site de receita. Então, o tema tem a ver, beleza. Mas o que eu quero pontuar aqui, saca só, temas identificados. Tem 9 pontos de discussão que estão rolando. 9 pontos de discussão. Por que regulamentar e quem deve agir? Olha só, o único consenso que eu identifiquei nesses pontos é esse aqui, que é: há consenso de que a mera declaração de idade, tenho mais de 18 anos, não é suficiente em situações de risco, mas há divergência sobre quem deve ser o responsável. As empresas, as famílias ou o Estado. Consenso é de que só o tenho mais de 18 anos não vale. Esse é o único consenso que a gente tem nesse tema. Está tudo sendo debatido ainda. Tudo sendo debatido ainda. Vai lá para 2027 essa discussão. Aí você fala, Bia, mas por que a Flip tá fazendo agora? Decisão da Flip. E quer saber minha opinião? Tá se prevenindo. Por que eu digo isso, tá, cara? Porque a minha visão, isso tudo que a gente tá discutindo aqui, gera uma tensão muito grande pra plataforma, cara. Risco jurídico, pressão do governamental, sabe? Eu volto a dizer, no último vídeo eu falei a mesma coisa. A Flip-Thru não é uma Big Tech. Poxa vida. Todos os outros têm debate, galera. Todos os outros, ó. O que deve ser regulamentado. Alguns defendem verificação rigorosa apenas de conteúdos proibidos por lei, enquanto outros propõem regras também para redes sociais e jogos com interação com desconhecidos. Onde a verificação deve ocorrer. Quais as tecnologias usar. Como cada setor justifica sua posição. E agora um ponto importante. Ponto importante que ninguém aqui, à época, sabia. O processo consultivo contou com empresas de tecnologia, associações setoriais, organizações da sociedade civil, instituições acadêmicas, organizações públicas e tal. Então, cara, essa consulta pública, ela é do meio do ano passado. Geral foi convidado para debater esse tema. Por isso, cara, que eu reforço aqui, vou até botar na tela, reforço a importância, cara, nestes perfis aqui, ó. Unidade BR, União Democrática dos Artistas Digitais. Esse é um piquem de olho pra gente saber essa parada, essa consulta pública existiu. Então, parte do que a gente falou no último vídeo sobre um certo corre-corre, eu mantenho, até porque o projeto de lei ele já tem mais de 4 anos rolando. Foi a pressão pública com o vídeo do Felk, etc, que fez a parada fluir. Fluiu um pouco atabalhoado, mas assim, a consulta pública existiu. Outra coisa também, o HQ Univos. Esses dois é imprescindível a gente seguir pra estar ligado no que tá acontecendo e buscar se informar sozinho também, né? Buscar se informar sozinho mesmo, tá bom? Então, olha só, seguindo um pouco adiante aqui. Você que tem um quadrinho aí e a temática de violência tá te pegando ali na hora de classificar. O materialzão, ele vai longe, tá, galera? Vai longe, tem muita coisa pra gente avaliar. E aí, ele vai no detalhe das temáticas que a gente apresentou agora, ó. Violência. Aí ele vem, ó, o que é livre? Morte sem violência, ossada ou esqueleto sem violência. Olha lá, o nosso esqueletinho do JS. Livre. Representações caricatas ou cômicas de violência. E aí vai, e ele vai indo. Ó só, ó lá, medo ou tensão leve. E vai, tudo na descrição do vídeo. Ó, e isso aqui é um PDF, eu disponibilizo o PDF, o link pra você baixar o PDF. E aí, em certo momento, ele chega no 18+, e aí ele faz a virada pra, o que a gente tava comentando aqui, que foi o primeiro ponto, né? O pessoal trouxe muita coisa do ET e tal. Olha lá, ó, cadê? Violência, blá, blá. Olha lá, ó, sexo e nudez. Tem tudo. O que pode? Livre. Tal e tal. Livre. Conteúdo educativo sobre sexualidade. Tá lá também. Maiores, não recomendado para menores de tanto. E vai. Tá bom? Tudo bem legal, bem no detalhe. Vai no ó, erotização, prostituição. Vai, pô, pra você ir identificando aí. Até que chega também no lance, por exemplo, de drogas. Consumo regular de medicamentos e vai, né? Coração, cara, material no detalhe, tá? Material, pô, muito interessante no detalhe, cara.
Trabalho muito bem feito, assim, cara. A complexidade do tema e a seriedade trazem toda essa polêmica que a gente tá vendo, mas assim, material muito bem feito, cara. Tem acertos aqui e ali, a gente vai falar sobre eles, mas porra, não tem como dizer que não tá bem feito. Beleza. Aí, você tá se perguntando, pô, e como é que eu faço aqui, B? A conta de padaria, que não é o que você vai fazer, porque você vai ler o PDF, tem lá, fantasia leve. É tipo pensa um shonen leve aí, 10 a 12 anos. Violência moderada, 14. Sangue, sofrimento, 16. Violência extrema, gore, 18 mais. Droga, menção leve, 12. Uso recreativo, 14, 16. Uso explícito, já escancarando um pouco mais a parada, 18 mais. É nessa pegada, entendeu, galera? E a tarja? Esquece tarja, esquece essa parada. Mas não quer dizer nada. Então assim, galera, dica final desse você que tá classificando o teu quadrinho agora. Você tem que definir ele pelo elemento mais grave, tá? Ponto aqui que apresentado no próprio documento como problemático é o seguinte: não faça subclassificação. Não faça subclassificação. O capítulo 1 é livre, o 2 é 12 anos. Não é recomendado fazer essa parada. Você tem que pegar o elemento mais grave da tua obra e julgar por ele. Isso que tá disposto em todos os trâmites da lei, isso é consenso, tá? Isso é consenso. Não existe subclassificação. Até o minuto 22 é 18. Porra, não existe isso. E você tem que classificar pelo mais grave. Antes, deixa eu mostrar aqui o ponto da revistinha que eu julguei interessante, cara. E aqui do último ponto do relatório também. Saca só. Último ponto do relatório, que eu falei que ia responder pra vocês, né? Ó o tal do A. Esses são os tipos. Livre, 6 anos, 10, 12, 14, 16, 18. E o A? AL não sei o quê. O A, cara, é a autoclassificação. É a autoclassificação. Inclusive, é a que a Flip-Thru está disponibilizando. Essa é a autoclassificação. Você foi lá e classificou. E bem, como é que faz pra ter a real? Porra, eu quero chegar longe com essa parada. Eu almejo o profissional. Eu quero seguir o negócio, pô, legal. Aí é como eu falei pra vocês. Entra lá, aqui ó, tá lá na tela, todos os links vão estar aí. Classificação indicativa com teu GovBR. Você vai cadastrar um processo, aqui tá vendo? Cadastrar. Vai cadastrar uma solicitação, vai explicar tudo bonitinho e vai seguir. Beleza? Por isso que tem o A e o L, né? Essa é a distinção, esse é o tal do A. E o ponto que eu queria trazer aqui, cara... Pô, muito maneiro o materialzinho, tá? Vou fazer uma live lendo, hein? E vou botar aqui pra ler esse quadrinho aqui maneiro, hein? Pô, muito bom, cara. Ele tem pontos bem interessantes, cara. Como, por exemplo, o porquê... Olha lá, ó. Por que um tema pega mais do que outro, né? Então, por exemplo, um fantasma. Cara, olha a representação do penadinho, pô. A representação do penadinho vai atenuar muito mais o tema. Vai trazer o tema de uma forma leve pra criança ter contato. A Dona Morte da mesma forma, olha lá. Exato, até a Dona Morte, que leva as pessoas pra vida eterna, não causa nenhum transtorno ao leitor. É uma forma muito leve de falar sobre a morte. E aí, galera, eu volto à minha primeira fala quando a gente falou sobre esse tema. Quando me deparo com temas do tipo, minha primeira reação é me responsabilizar. E eu acho isso, ainda mais nesse tema de atenção, de cuidado, de proteção à criança ou adolescente, que inclusive o ECA é isso, né? O ECA, ele é que todo mundo na sociedade tem que fazer para proteger a criança ou adolescente. Mas eu não tenho filho, eu não tenho nada. Esquece, você é responsável sim. Perante a lei, você é responsável sim. Todo mundo é responsável pelo ECA. Olha lá. E, cara, eu puxo essa responsabilidade. Eu acho maneiro. Pô, cara, eu vou representar dessa forma porque o meu quadrinho tá classificado livre, pô. Então eu vou puxar dessa forma. Beleza. Então, vale a pena olhar com todo carinho aqui esse manualzinho, tá? Mas não vamos olhá-lo no detalhe agora, né? Mas eu queria. Agora o tema fica quente pra cacete. Nossa senhora. Pontos de discordância, chave nos comentários e na repercussão, nas próprias dúvidas de vocês, que é sobre... São 2 pontos. O primeiro é sobre o quanto que as plataformas que não são Big Techs, plataformas independentes como a Flip-Thru e as plataformas de quadrinho nacional, estão sendo impactadas. E o segundo ponto é essa dualidade entre sexo e violência e as suas determinadas classificações. Então, apertem os cintos. Vou até tirar a música, cara. E vem comigo por esse caminho, porque ele é, de certa forma, um pouco dolorido, mas nós precisamos falar sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro, cara, esse lance de que se o governo está tentando mecanismos para aferição da idade junto às plataformas. Isso é verdade. Existe debate público sobre isso.
sobre qual que é a forma de você averiguar a idade. Tem debate público. Mas não tem uma orientação definitiva. Isso coloca plataformas pequenas num cheque muito grande. Eu vou trazer um pouco para vocês aqui. Contextualizar para vocês, tá? Esse relatório que eu mostrei aqui teve apoio gigante, tá? Gigante, mais de 70 organizações, de muita gente. E existe sim uma discussão para buscar um processo formal para criar essas soluções nacionais aí. Mas o ponto é o seguinte: hoje, como é que tá? A lei, ela obriga a verificação, mas ela não define a ferramenta. Aí, meu amigo, vem ver comigo aqui a crítica do nosso amigo, cara. Do maninho aí, ó. Do cara que fez o bagulho explodir ali, ó. Então, acompanhe comigo o que ele fala sobre, como tem exatamente a ver com o que a gente tá falando aqui, ó. É claro que nenhuma lei é perfeita. Existem bônus, existem ônus. E a gente só vai saber na prática, e que foi o que eu falei no vídeo, quando a prática for realizada. A gente tá no iniciozinho dessa prática. Então, olha só. Na teoria, existem pontos positivos, existem pontos negativos. É a prática que vai dizer exatamente, com precisão, se tem mais bônus e ônus. Quais são os negativos, na sua opinião? Ah lá. Um dos negativos que eu acredito sobre a lei do ECA digital é que ela diz para as plataformas que você tem que verificar a idade. Olha, vocês têm que verificar a idade, tudo certo, mas ela não diz como. Sites menores simplesmente não vão suportar a pressão. E às vezes deixa de existir. Parece familiar. O Discord estava colocando lá, que esse é um ponto que a gente trouxe no outro vídeo, né? Pra Big Tech, ó, troquinho de pinga, pô. Paga lá 400 mil pra verificação facial, desenvolve a ferramenta interna. Nem paga porra nenhuma. Desenvolve internamente, faz rolar pra Big Tech, ó. A gente estava comentando aqui que a Flip-Thru está se prevenindo. Ela está se prevenindo. Por hora, o negócio tá rolando. Então, eu diria que é muito difícil pensar numa proposta. O que eu penso numa solução é uma forma de padronizar por token, por exemplo. Interessante. Onde é como... Só que aí... Ele deixou pra maior de 18. Aí vai, né, galera? E aí, qual um ponto aqui, cara? Esse lance de como que deveria ser indicado e tal. A discussão de adultos aqui é a seguinte. A gente sabe que alguma coisa precisa ser feita, só que a nossa cena, ela é muito embrionária, muito incipiente, principalmente em relação ao mundo digital. As plataformas são independentes, não tem grandes patrocínios, etc. Elas correm o risco de realmente encerrar suas atividades. Nenhum órgão governamental está olhando com a devida atenção, enquanto que em outros países, lembrando, tá, galera, eu reforço de novo para não ser mal interpretado, cacete. Alguma coisa precisa ser feita. E digo mais, tá? O GovBR, ele tem infraestrutura para averiguar a identidade, para averiguar a idade. Ele tem autenticação forte, né, com a coisa da biometria. Ele só não tem uma API pronta para plugar na Flip-Thru, porra. Mas poderia ter tido, entendeu? E o ponto de crítica aqui é o seguinte, cara. Outros países, né? Ó, aqui, ó. Ó o Japão lá, ó. Ó a Coreia, ó. A Coreia só no sabre de luz, cara. Só no sabre de luz lá. Uma tarja, um negócio. Cara, a minha visão, horrível a solução, tá? Horrível a solução. A minha visão, horrível. Mas ela protege a porra da indústria cultural, que fatura bilhões mundo afora, né? O Webtoon, que vira direto live action. Há 10 anos eu abri o Netflix, não tinha um dorama. Não tinha um K-drama. Hoje tu abre, tem 50. Exagerei? Porque o negócio é visto como um ativo importante, tá ligado? Pelo país, cara. O negócio é visto como um ativo importante, pô. Concordam? Esse ponto ali de como que vai ser e tal, os exemplos dados pelo Felca no vídeo, eles mencionam tecnologias que as Big Techs vão fazer assim, já fizeram, inclusive, né? Nosso Discord lá já tá feito, pô. Já tá feito. A Clau foi lá, pim, pronto, tá feito o negócio. Só que outras plataformas não. Então, desse tema é isso, tá? A conclusão ao que eu chego nesse tema é a seguinte. Existe sim, o governo está tentando, mas ele não entregou uma infraestrutura completa. E isso vai torar de pressão nas plataformas, como foi o caso com a Flip, e já deu papo. Ó, até 1 dos 5 tem que classificar, até tal data vai ser aí, tal. Que é o ponto que eu falei, né? Uma insegurança jurídica danada. A Flip, pô, quer se prevenir. Pá, fez o comunicado dela, né? As outras vão precisar
responder alguma coisa, né? Beleza, então assim, agora o último, isso é tudo que eu tinha pra falar desse, e agora nós vamos entrar no último tema. Jesus amado. Que Deus nos acompanhe nesse último tema agora, tá bom? Pessoal, nós vamos adentrar por um cenário que eu nunca imaginei que a gente fosse adentrar aqui na LQN, mas a responsabilidade, vamos dizer assim, social da LQN hoje nos coloca em direção a esse tema, então vamos falar sobre esse tema. E a minha própria percepção das coisas também, tá? Que é a seguinte, galera, que é essa questão em relação à autenticação de quadrinhos que mencionam violência e quadrinhos que mencionam sexo explícito, vamos dizer assim, tá? Violência extrema e sexo explícito. Nos comentários, uma galera mencionou um ponto que, assim, abriu meus olhos num nível absurdo sobre o tema, tá? Não é a temática específica que é abordada no quadrinho. Não é ela que faz com que ele tenha um nível de autenticação maior ou menor. É como que os temas em volta dessa temática podem ser mais ou menos prejudiciais à criança, tá? Não é o tema, é como isso funciona hoje na sociedade. Ou seja, vou dar um exemplo, tá? Um ponto que mencionaram. Não é porque a violência é menos prejudicial para a criança e o sexo é mais prejudicial para a criança. O ponto é porque a volta do tema sexual é visto como um espaço de maior incidência de... não posso nem falar essa palavra, né? De abu para crianças, para menores de idade, né? Então, assim, fui buscar isso, né? Falei assim, cara, vamos ver. Será que é isso mesmo, cara? Será que é isso mesmo? A literatura científica desse tema, ela não tem não é sustentada de forma direta e consensual sobre isso, tá? Não existe uma evidência de que um é pior do que o outro. Existem evidências de que os dois são prejudiciais pra cacete, mas por mecanismos diferentes, né? E aí entra, né? Até mesmo o tempo... E agora, galera, o ponto que eu vou dizer é o seguinte. Vai parecer que a gente tá bifurcando o tema e indo pra caminhos diferentes, tá? Mas lá no final a gente vai se encontrar de novo. Dá a mão pra mim, confia que a gente vai chegar lá. Quais são os pontos prejudiciais em relação a um quadrinho de violência extrema? Cara, a exposição ao tema torna a criança menos empática pra a dor do outro, por exemplo, tá? Tem literatura científica sobre isso. A exposição a sexo explícito tem a questão da sexualização precoce, que é justamente a denúncia do vídeo adultização do Felker que deu origem a isso tudo, consenso geral. Porém, contudo, todavia, dá a mão. O risco de abu sexual não depende principalmente da exposição da criança a esse conteúdo, e sim de outros fatores, e esses sim, cientificamente comprovados na literatura, como, por exemplo, fatores sociais, familiares e tal, como proximidade do agressor. Então, é aquilo, né? A gente acha que o cara tem um cara de sobretudo escondido nas sombras assim, quando na verdade os principais criminosos que fazem isso são familiares e conhecidos. A questão da vulnerabilidade social e uma negligência de supervisão da criança, né? Esses sim são 3 temas cientificamente, que tem literatura científica que comprova o agravamento de casos de abu para menores de idade, né? Então ele não nasce da exposição do conteúdo, mas de uma estrutura social fodida. E agora a gente vai voltar a dar as mãos, tá? Parece que a gente se afastou muito, mas vamos lá. O conteúdo explícito em si, a prática de um predador, caralho, esse tema me deixa até com dor de cabeça, cara. A prática desse cara é de múltiplas estratégias, tá? Essa foi uma conversa fodida com o Clau e com o Rafa. Eles até me explicaram alguns conceitos que puta que pariu, que é o seguinte: não é como se o criminoso ele tivesse só no Roblox ou ele tivesse só num quadrinho com sexo explícito, liberado. Ele está nos 2 lugares. São práticas diferentes. Os 2 são criminosos. Por exemplo, um termo que só de ouvir, cara, já me dá até arrepio, cara. E eu lembro que eu nem conhecia, a galera me explicou no detalhe, o tal do grooming. O tal do grooming, né? Cara, o grooming, aí agora a gente tá voltando e a gente vai se encontrar no ponto que eu queria trazer. O que é grooming, cara? Ele consiste numa aproximação do menor de idade que, baseado numa construção de confiança, na manipulação do emocional da criança, né?
no isolamento, não conta pro seu pai, coisa assim. E aí, galera, é aí que vem. Se esses temas fossem tratados em educação sexual, no colégio e etc., temas que essas pessoas que estão fazendo com que essa lei suba rápido pra cacete, sem a devida expansão dela para políticas públicas dentro de sala de aula, essa parada enfraquece a força, cara. Enfraquece a força. Você demoniza o lugar errado. O que você tem que mirar é justamente nesses pontos que existem literatura científica, ou seja, está muito mais ligado à proximidade, vulnerabilidade social, negligência de supervisão, etc. Ou seja, desde o Roblox ao quadrinho de sexo explícito, sim, mas justamente nessa prática de grooming, por exemplo. Conquistando a confiança, vem cá, conversa, depois, nem sabia, eu não sabia que era menor de idade, depois mete essa, filha da puta. Que com práticas de educação sexual em escolas, por exemplo, a gente conseguiria resolver muito mais do que banindo tudo a toque de caixa, sacou? Então, nos afastamos muito para falar que não existe literatura científica que cruze os dois, mas o que existe sim é que literatura científica é que se esses temas forem discutidos com a devida importância, principalmente em ambientes educacional e tal, você quebra essa parada do grooming, e aí você quebra onde tem que quebrar, tá ligado? Que é o Pareto, né? Tu vai pegar o problema, vai pegar 80% das causas e vai quebrar. Cara, 80% das causas é isso que eu mencionei. Proximidade do agressor, geralmente um familiar, um conhecido, uma pessoa de confiança, vulnerabilidade social, negligência, etc. E aí, o ponto final é o seguinte, por que a lei ela é mais rígida com sexo explícito? Porque essa é uma decisão jurídica e cultural. Ela não é científica. Ela é uma decisão jurídica e cultural. Por isso que eu digo, e reforço aqui o que a gente comentou no outro vídeo. Tem questões de tabu, sim. Tem questões de tabu, sim. Porque, senão, essas práticas, como eu mencionei, estariam sendo visadas com a mesma importância que sumir com os quadrinhos qualquer conteúdo de sexo explícito. Sacou? Porque o que existe de literatura científica é essa parada. O resto não tem. É isso. Caralho, meu irmão. A lei, ela tá dizendo o que ela não tá dizendo o que é mais perigoso cientificamente. Ela tá dizendo o que a sociedade, através de políticos que querem fazer a lei correr mais rápido, através de políticos que não defendem educação sexual nas escolas, escolheu proteger com mais rigor. Ela não tá dizendo o que é mais perigoso cientificamente, e sim o que esses políticos decidiram proteger com mais rigor. Sociedade por meio deles, a sociedade por meio deles, são nossos representantes. Sacou, galera? Deixa eu ler os comentários de vocês agora. Meu pai do céu! O Dark botou, o site do Rafa Pinheiro também tem um forms automático para saber a indicação de idade do seu quadrinho. Maneiro. No site da Inco Criativo, em recursos gratuitos, classificador indicativo de HQs aí, ó. Pô, Dark, vou botar esse link na descrição, tá? Pessoal do YouTube. Tipo, a grana que vai custar, né? Inclusive, só faz uma matemática de padaria aí, né? Quanto que vai custar pra Flip, por exemplo, manter Sense Life, né? Porque a violência ela vai ter uma autenticação de CPF, se eu não me engano, né? E a média de mercado deve ser, sei lá, 50 centavos por verificação, né? Pensa aí, sei lá, 10 mil leituras por mês? Faz a matemática aí. 5 mil quanto? Tá disposto aí, você que tá assistindo a live aí? 5 mil quanto por mês pra fazer valer a leitura? É duro, cara. É duro. Ó, a Nex botou, Bia, se eu postar em um site próprio e deixar todos os avisos possíveis, é válido? Não acarretem problema diferente das plataformas? O Nex, o site próprio vai precisar ter averiguação. Sacou? Teve um comentário desse, né? E se fizer uma área no site pra, tipo, como era a área de 18+, na locadora? Tá, pode fazer. Mas vai ter que ter averiguação. Sacou, Nex? A plataforma vai ter que entregar esse serviço. Inclusive, cara, a Clau mencionou. E esse é um ponto de desacordo do artigo que a gente viu ali, tá? O artigo que mostra mais falta de consenso do que consenso. O artigo diz isso. Que ainda não sabe, ainda não tá claro de quem é a responsabilidade. Inclusive, a Clau falou, porra, Bia, pra mim tinha que ser um bagulho na hora de acessar a internet. Aí eu até devolvi, né? Eu falei assim, pô, Clau, foda, cara. É que o termo acessar a internet hoje não existe mais, cara. Hoje a internet já tá, meu amigo.
Tu não entra na internet de escada igual no passado, tá ligado? Mas é um bom ponto. Segundo a Clau, essa averiguação deveria ser feita, vou dar um exemplo, pelo provedor de internet, por exemplo. Um exemplo, tá, galera? Não pela plataforma privada, não pelo governo, tá? Sacou? Interessante, né? Por isso que não tem consenso, cara. Nex, espero ter te respondido. Beijo, né, Fion? Matou viva a unidade. Bel comentou, ó, é complicado exigir um negócio de todo mundo, como se todo mundo tivesse dinheiro pra bancar essas coisas de regulamentação. Exato, Bel. E aí é o que o Felca falou no comentário dele ali, pô. A plataforma que não conseguir arcar, meu amigo, ou ela corta o conteúdo, ou ela tá se cortando. Guarda. E aí, por isso que eu disse. Por isso que eu fiz minha cena deprimente aqui com o sabre de luz aqui, né? Porque enquanto que a gente tá assim, dane-se essa cena. A gente, tipo, órgãos responsáveis, né? Tá com problema? Dá teu jeito aí, Flip-Thru, por exemplo, sabe? Outros países tiveram uma abordagem diferente. Na minha visão, uma porcaria. Esse bagulho de sabre de luz, de uma tarjinha só não resolve nada. Mas assim, existe um olhar pra um setor, gigante, né? Bom, queridos, é isso. Muito obrigado pelos comentários. Tentei dar o meu máximo aqui. Busquei informação, fui atrás. Agora é hora de música! Pós na tela da LQN. Vambora!